E aí, criaturas! Bem-vindos a mais um episódio Digitais do Criador. Aqui o papo é muito legal, a mente reflete e o coração se aquece. Se prepare porque hoje o assunto é especial. Acompanhe com atenção e vamos deixar a nossa imaginação ser guiada pelas lentes da ciência e do criacionismo. Olá! Como sempre, para a gente gravar um episódio, a gente convida gente muito especial. E aqui conosco, hoje, nós temos os nossos convidados e eu vou pedir que vocês se apresentem. Você primeiro. Oi, gente, eu sou a Lívia, eu sou do terceiro ano A de Humanas, do Colégio Adventista de Campinas. Turma do terceiro Humanas A. Isso. É mesmo, a turma que gosta das letras. História, eu geografia. Também gosto de química. Também gosta da parte de exatas, de química? É, mais de química. Mais de química. Tá bom, Lívia. Já mandou um abraço pros colegas? Oi, gente. Tá ótimo. Professor? Olá, eu sou Gaioto, sou professor de Química lá do Colégio Adventista de Campinas. E eu resolvi inovar hoje, viu, Wellington? Trouxe a Lívia, da turma de Humanas, porque para mostrar que o pessoal de Humanas também gosta e também sabe sobre ciência da natureza. Então, Lívia é uma excelente aluna e vai participar com a gente aqui. Eu estava pensando assim, eu sou químico e você é biólogo, né? Eu tenho certeza que ela sabe mais biologia do que eu. Não sei se ela sabe mais química que você, então acho que ela vai ajudar nossos pontos fracos aí. Com certeza, com certeza. E a visão e a linguagem da turma jovem que a gente precisa aqui, né? Bom, gente, nos episódios anteriores, nós já tratamos da novela milenar sobre a origem da vida. A biogênese, as controvérsias. A gente já estudou sobre as experiências de Redi, Spallanzani, e no último episódio nós vimos que Pasteur, usando o método científico, experiências bem bonitas, elegantes, bem feitas, o Pasteur ele sepultou a teoria da geração espontânea, da abiogênese. Mas a biologia, biologia moderna, ela volta a ressuscitar essa teoria com as ideias lá de Oparin e Haldane, que a gente já viu também no último podcast. Hoje nós vamos falar sobre a experiência de Miller e Urey. O que eles tentaram fazer, professor? Qual que foi a ideia do experimento de Miller e Urey que sai em todos os livros de biologia? Bom, então retomando um pouquinho, né? Oparin e Haldane tiveram uma proposta teórica para explicar a origem da vida na Terra. E o Miller, orientado pelo Urey, ele propõe um experimento que é de acordo com as ideias de Oparin e Haldane. E ele conseguiu produzir ali aminoácidos. E aí a gente vai navegar um pouquinho sobre isso mais tarde. Então você falou que um era aluno do outro, é isso? O Miller era orientando do Urey. Com quantos anos o Miller entrou para a história da ciência? Foi 23, né? Que ele tá fazendo o doutorado. Na década de 20 tem a proposta de Oparin e Haldane. E ele vai fazer o experimento em 53. Então, cerca de 30 anos depois. E ele tinha 23 anos de idade. 23 anos de idade. Isso. Fazendo doutorado, né? Era jovem, muito jovem. Ganhou o prêmio Nobel, né? Não é qualquer um. Sim. E o professor dele também já era um cientista consagrado, né? Na área dele. Bom, vamos lá. Como é que foi esse experimento? Então,
eles tentaram reproduzir as ideias, testar as hipóteses de Oparin Haldane, né? Então, como é que eles montaram o experimento? Bom, segundo a ideia, a Terra tinha condições muito diferentes das que nós conhecemos hoje, tá? Especialmente a atmosfera terrestre. Então, ela era formada por 4 gases, Sim. essencialmente. O Amônia, metano, hidrogênio e vapor de água. Né? Vapor de água. A Terra era muito aquecida. E então ele montou essa condição, tinha muita descarga elétrica. Sim. E tinha precipitação e evaporação de água frequente, e tinha também muita radiação ultravioleta, já que não existia camada de ozônio. Exatamente. A gente fica pensando, né? Se o aquecimento global hoje está piorando a intensidade das chuvas, né, das tempestades, justamente por causa da energia que é adicionada ali, né? Então, a Terra primitiva, nas condições propostas por Oparin, deviam ser tempestades com eletricidade, com descargas de raio, assim, terríveis, né? Bom, mas daí eles foram lá e, para simular essa Terra primitiva, eles idealizaram, eles inventaram, construíram um aparelho. Isso. Como que era esse aparelho? Então vamos tentar descrever um pouquinho, né? É uma aparelhagem basicamente de vidro, tá? Onde ele tinha um balão. Nesse balão é onde seria a tal atmosfera. Então, ali continha os 4 gases que ele propôs, e esse balão ele colocou um eletrodo que faria as descargas elétricas. Esse balão tinha um encanamento de vidro que descia e tinha um espaço que ficava armazenado as coisas. Ali também havia um aquecimento onde permitia que a água circulasse na forma gasosa e sendo condensada novamente. Então, ele deixou por alguns dias esse experimento rodando, né, esses gases, essa água circulando, condensando e depois vaporizando, e nesse coletor é onde ele conseguiu extrair os aminoácidos. Sim. Quais aminoácidos? Ele conseguiu a glicina e a alanina, né? Alanina. Isso. Uns 5 ou 6. Do total de 20. Ah, sim. Os seres vivos, que a gente conhece hoje, animais, plantas, seres humanos, tem 20 aminoácidos compondo as suas proteínas. Se tiver 19, não faz. Não faz. E ele não conseguiu os 20. Não. Conseguiu 5 ou 6. 5 ou 6. E ainda... Eu já vi de diversas fontes falando 5, falando 6, mas não chega nem perto de 20. Não chega perto. E assim, que essa experiência de Urey e Miller, depois ela foi tentada, repetida, aperfeiçoada por outros cientistas. O próprio Miller, ele refaz, porque ele tem uma crítica da comunidade científica em cima dele. O experimento dele não é muito acreditado no início, então ele refaz o experimento com outros gases, ele acrescenta ali gás carbônico, CO2, ele acrescenta ali monóxido de carbono, CO, e refaz, e ele consegue um pouco mais. Não tenho nenhum artigo científico que fale isso, tá? Não encontrei, mas pesquisas minhas na internet, eu já vi 11 aminoácidos ou 13 aminoácidos formados a partir dessa experiência de Miller. Dessas novas tentativas. Exato. Né, que ele foi fazendo. Não chega nem perto de 20. Sim. Muito bem. Então, seguinte. Havia a ideia do Oparin. Aí o Urey e Miller testam com um equipamento que eles construíram e obtêm realmente moléculas orgânicas simples, aminoácidos simples. Eles conseguem. Então, o que a gente está fazendo aqui nesse podcast? Porque se já está comprovado, eles mostraram então, como a vida se originou no planeta. Mais ou menos. Então tem alguns problemas que eles não levaram em consideração. Tem coisas então nesse experimento, nessa atividade que eles fizeram, Sim. que geralmente não são colocadas nos livros,
Só coloca a parte, olha, ele conseguiu. Pronto. Sim. Já que produziu aminoácido, pronto. Agora temos as condições necessárias para conseguir a vida. Basicamente, a ideia é essa. Não é bem Então, assim. o papel desse podcast aqui, desse episódio, é a gente apresentar alguns probleminhas com essa experiência, algumas coisas que normalmente não são mostradas aí nos livros, não aparecem para as pessoas, né? Mas a gente tem que prestar atenção. Wellington, eu sou um professor de colégio. Eu não tenho pretensão de ser mais do que foram Urey e Miller. Agora eu tenho perguntas, então eu vim aqui para tentar satisfazer as minhas dúvidas, porque eu costumo dizer assim, são duas grandes teorias, a naturalista e a criacionista. Se um dia me mostrarem, pela ciência, que a teoria criacionista não pode existir, que ela é falsa, eu imagino que vai ter que inventar outra teoria naturalista, porque a que está aí, para mim, não encaixa. E é disso que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Então vamos lá, vamos começar pelo seguinte, a tal atmosfera primitiva. Amônia, água, hidrogênio, metano. Fonte de carbono, de hidrogênio, fonte de nitrogênio, da amônia, oxigênio na água. Beleza. Interessante, né? O Parin era químico. Ele não escolheu esses gases à toa. Exato. Né? A primeira pergunta é, cientificamente falando, eu tenho como descobrir como era a atmosfera de 4,5 bilhões de anos atrás? Hoje nós não temos resposta que fundamente isso. É só uma proposta. É uma proposta. Isso. É um postulado, nós dizemos na ciência, né? A pessoa cria uma ideia e ela constrói todo um raciocínio em cima dessa ideia criada como se fosse algo verdadeiro e absoluto. Não tem problema, postulado, tá tudo certo. Mas aí, se o que vem depois der certo segundo essa ideia, então o postulado é bom. O postulado é útil, nós podemos usá-lo. Se não der, imagino que temos que descartá-lo e tentar um outro. Pois é, então é a primeira questão, né? Como o Parin adivinhou, entre aspas, ou propôs a composição da atmosfera primitiva? Eu coloco um grande ponto de interrogação aí. Ele não escolheu à toa esses gases. Ele sabia que esses gases poderiam dar o resultado que ele queria. Sim. Mas isso daí não quer dizer que eram os gases da atmosfera primitiva. Sim. Então, se eu começo com um ponto de interrogação, o resultado final dessa pesquisa não pode ser uma certeza absoluta. Né? Então, a primeira questão. Esse que é o meu questionamento com relação às teorias naturalistas, Wellington. Porque elas são explicadas nas escolas, tirando a nossa, com certeza. elas são explicadas nas escolas como a única, verdadeira e absoluta teoria. Inclusive, nem é tratado como teoria muitas vezes. É tratado como uma lei científica, quando não é. E as poucas que vão falar do criacionismo abordam o criacionismo pelo viés religioso. Sim. Vai falar o criacionismo, religião, que vai falar que as coisas foram criadas e tal. Acho que a gente precisa aprofundar um pouquinho mais nessa discussão. Muito bom. Então, a primeira grande questão é composição da atmosfera primitiva. A gente realmente não tem como afirmar que o Parin acertou, né? Tem uma outra questão aí da composição da atmosfera, Wellington. Não pode, segundo o experimento de Miller, não pode ter oxigênio na atmosfera. Só surgiu depois, de acordo com ele. O oxigênio que a gente respira. O O2. Isso. Por que não podia ter oxigênio? Ele não forma os aminoácidos. Sim, não ele impede a formação dos aminoácidos. Quer dizer, o O2 ele é um gás, uma substância tão reativa que ele se intrometeria nas reações antes de formar moléculas
maiores e mais complexas. Aprofundando um pouquinho, essa atmosfera é chamada de atmosfera redutora. E o oxigênio, o contrário de redutor é oxidante. Então o oxigênio é um oxidante. O oxigênio iria competir com essa condição de redução da atmosfera e por isso que não ia dar certo. Ok, então não tinha, de acordo com o Oparin, O2 não pode ter. Não pode ter. Na atmosfera, mas tinha água. Tinha água. E tinha descarga elétrica. Descarga elétrica. O que acontece quando eu ponho água e descarga elétrica juntos? Ocorre um fenômeno chamado eletrólise, onde a água se separa em gás e hidrogênio, e até aí nenhum problema, porque havia gás e hidrogênio na proposta, e gás e oxigênio. Então, se eu tinha água e tinha descarga elétrica, eu tinha que ter oxigênio. Tinha. O mesmo processo de quebra da molécula de água ocorre com luz ultravioleta? Ocorre. Então, na atmosfera primitiva... energia alta quebra as ligações químicas e faz com que forme, de novo, hidrogênio e oxigênio. Sim. Bom, então... E tem a questão geológica também. Verdade. As rochas ditas do início da história terrestre apresentam resquícios de oxigênio. A presença de oxigênio desde sempre. Oxidação, né? Tem ali marcas... Os minerais são óxidos e os óxidos são formados a partir da reação, especialmente de metais com oxigênio. Bom, então a própria teoria não tem como explicar a ausência do oxigênio. Ele tinha que estar presente. E uma vez estando presente, ele atrapalharia as reações. Temos mais um problema. Nos 20 aminoácidos, um deles, a cisteína, contém enxofre. Ok. O símbolozinho do enxofre é o S. Aonde nós temos enxofre nesses elementos aí que foram falados aí? Não temos. Não temos. Como que forma? Então, você pode fazer o que você quiser. Com isso aí, você pode fazer o que você quiser. Você vai conseguir no máximo 19 aminoácidos. Mas porque a cisteína não vai formar. Pois é. Então, assim, são coisas que atrapalham essa certeza, eles apresentam isso como uma teoria, um experimento que resolveu o problema, mas na verdade ele levantou mais perguntas. Sim. Agora tem uma outra aqui, gente, que a gente pode pensar também. Quando eu faço reações químicas ao acaso, a chance de produzir uma coisa boa para a vida é exatamente a mesma chance, a mesma probabilidade de eu produzir uma coisa ruim para a vida. Então a mesma chance de eu produzir uma vitamina é a chance de eu produzir um veneno. Então na Terra primitiva e no próprio experimento de Urey e Miller, a gente pode imaginar que, ao acaso, eu produziria coisas a favor e coisas contrárias à vida. Nesse caso especificamente, você tem a formação de um ácido que ele é muito volátil, que evapora com facilidade, e ele é muito venenoso, que é o ácido cianídrico. Ele era usado nas câmeras de gás. Lá do Hitler. Do nazismo. Holocausto. E também é usado nas câmaras de gás nos Estados americanos que causam pena de morte por câmara de gás. Então ele é muito venenoso. Ele é um componente químico totalmente hostil à vida. Então, se eu formo aminoácidos e também formo ácido cianídrico, você tem uma elevação da concentração de ácido cianídrico na atmosfera, o que impediria qualquer tipo de formação de vida dali para diante. Sim. Então, é interessante que quando a gente lê num livro a experiência de Urey, Miller ou a proposta de Oparin, a gente só vê aquilo que deu certo. Ali só está relatado o que foi positivo. Quem conta a história conta o que quiser, né? Então, nada dessas coisas aí de que seriam um problema para a teoria são apresentados. Sim. E a gente tem uma outra questão aqui, mestre, que para mim é muito, muito interessante, que é a questão da homoquiralidade do carbono.
Essa é boa. Essa, para mim, assim, sepulta qualquer tipo de espontaneidade, qualquer tipo de acaso. Sim. Bom, então agora a gente vai tentar explicar de uma maneira didática. Você até trouxe uns modelos aqui. Trouxe o brinquedinho. Isso, para a gente explicar o que é isso. Eu vou dizer assim, de maneira bem leiga, né? Existem moléculas que são destras e moléculas que são canhotas. Exato. Como as nossas mãos, né? As nossas mãos, elas não são iguais, Uhum. porque elas não podem ser sobrepostas. Parece igual, né? Espelhado. Isso. Espelhado. Mas Se uma você não tentar sobrepõe. encaixar, não dá. Uma não sobrepõe a outra. Aham. Aqui o polegar fica de um lado, o polegar da outra fica de outro. Elas não são, não dá para sobrepor. Isso acontece com as moléculas também? Acontece. Eu trouxe aqui para ilustrar. Então, quando acontece isso? Quando você tem um carbono, que aqui está representado por essa esferinha preta, que esteja ligado a 4 coisinhas diferentes, a 4 ligantes diferentes. Os aminoácidos, eles têm essa condição de um carbono ligado a 4 ligantes diferentes, chamado carbono quiral, quiros, vem de mão, ou carbono assimétrico. Então, eles se diferem da seguinte maneira. Tem um radical ácido carboxílico, um radical amina, e aí daí que vem o nome aminoácido. Tem um hidrogênio ligado a esse carbono e os 20 aminoácidos diferem por esta outra parte aqui, ó. Que são 20 partes diferentes, dando a condição dos 20 aminoácidos. Tudo bem? Quando a gente produz um aminoácido em laboratório, e o Miller deve ter conseguido o mesmo resultado, você pode mudar a condição do jeito que você quiser. Você sempre vai conseguir uma mistura racêmica, que nós chamamos. O que é isso? Metade de um tipo de aminoácido, metade do outro. Eu vou explicar aqui, ó. Para mim, essas daí parecem São iguais. Parecem iguais. Não é? São iguais? O que vocês acham? Ó, tem um vermelhinho, um azulzinho, um amarelinho e um branquinho. Igualzinho, as duas, né? Uhum. É a imagem de espelho uma da outra, não é? Sim. Mas se eu tento colocar uma sobre a outra, não dá. Você vê que o amarelo aqui atrás dá certo, ó. O branquinho ali em cima dá certo, mas o vermelho e o azul não. Empresta essas outras duas aqui, Lívia. Esse aqui seria a glicina. Esse aqui é o único aminoácido que não tem carbono quiral, porque você nota que não tem os 4 ligantes diferentes. Tem 2 iguais. Isso. Então eu posso até ter a imagem de espelho uma da outra, certo? Mas eu consigo sobrepor, ó. O branquinho tá aqui na minha mão, o outro branquinho tá para cima e o vermelhinho e o azulzinho também estão juntos, sobrepostos, tá? Então essa daí não tem homoquiralidade. Não tem quiralidade. Okay. Não tem quiralidade. A homoquiralidade é o seguinte: quando a gente faz no laboratório, a gente produz os dois. Só que nos seres vivos do reino animal ou do reino vegetal, você só tem o levógiro. Canhoto. O esquerdo. Tem toda uma explicação, eu acho que não cabe aqui agora, mas quando bate a luz, desvia a luz para a esquerda ou para a direita. Daí o levógiro, que é o esquerdo, e o destrógiro, que é o direito. No nosso corpo, todos os aminoácidos, todos, são do tipo levógiro. Não tem destrógiro. Tá, são mas todos de esquerda. Todos... Por isso que é homoquiralidade. Tá, então vamos lá. Na Terra primitiva ou no experimento de Urey e Miller, eu tive com certeza os dois. A produção de 50% Metade de cada um. 50% do outro. Isso. Tá, mas os seres vivos escolheram... Desde os mais simples até os mais complexos, todos os aminoácidos dos seres vivos, em todas as proteínas, aminoácidos do tipo levógiro. Esquerda, todos levógeros. Isso. Bom, tem mais um problema. Mas aí, antes desse problema, no laboratório, usando inteligência, usando equipamento, usando método, eu consigo separá-los? Sim, você faz a reação, produz os dois. O problema é você fazer eles ficarem juntos. E aí você faz métodos físico-químicos para separar um tipo e outro tipo. Porque eles têm características físico-químicas diferentes.
Parece a mesma molécula, mas é totalmente diferente. Reage diferente, tem ponto de fusão diferente, ponto de ebulição diferente, solubilidade diferente, é tudo diferente. Efeito diferente. Vou dar um exemplo simples, tá? Tem uma molécula chamada lemoneno. A gente estava conversando antes de chegar aqui, né? O lemoneno, pode pesquisar na internet se você quiser, ele tem um carbono quiral. Um dos lemonenos, eu não vou lembrar se é o destrógeno ou levógeno, mas um dos lemonenos é o que nos dá o cheiro do limão. E o outro é o que nos dá o cheiro da laranja. Quer dizer, a molécula é formada pelos mesmos átomos. É tipo isso. Praticamente a mesma coisa, mas totalmente diferente. A diferença é a geometria da molécula. Exatamente. Isso. E daí uma é o cheiro do limão, outra é o cheiro... Mas cheiro Não é uma faz questão diferença. que não é vital, vamos dizer assim. Isso. Mas, tipo, as proteínas, elas são... Todas têm da esquerda. E aí, por exemplo, DNA e RNA são todos de direita, obrigatoriamente. Aí temos um problema. Então a gente tem proteína sempre canhota, Sim. aminoácidos levógeros, DNA sempre destro. e o DNA, o açúcar do DNA, E açúcar também, os carboidratos, Exato. Açúcares Destrógenos. destros e aminoácidos canhotos. Então, se num laboratório hoje eu preciso de inteligência, de equipamento, de método para separá-los, eu posso imaginar que, para a formação dos seres vivos, eu precisei de inteligência, equipamento e método para separar e falar, olha, os seres vivos vão usar os aminoácidos levógeros. Espontaneamente não dá pra fazer. É uma certa intencionalidade. É tipo, eu dei o exemplo uma vez de uma palavra. Tipo, a palavra ela tem uma ordem pra seguir. Se você, tipo, sorteia, tipo, espontâneo essa ordem, não forma a palavra. Então, tipo, existe uma intenção por trás do local onde cada letra se encaixa pra formar a palavra. Eu costumo dizer assim, esse exemplo que você deu. Se eu fechar os olhos e virar o teclado e bater aleatoriamente, quando eu abrir os olhos, o que eu vou ver na tela? Monte de letra. Dificilmente eu terei palavras e muito mais dificilmente eu terei frases e impossível eu ter parágrafos coerentes. Sim. Só que dentro de uma proteína com 100 aminoácidos, 200 aminoácidos, 500 aminoácidos, é mais do que um parágrafo. É como se você tivesse uma palavra de 50 a 2.000 letras e essa palavra teve cada letra colocada ali no lugarzinho dela, uma após a outra, na sequência correta, porque senão não faz sentido. Então precisa ter alguém que conheça o código. E isso que eu estou falando das letras em ordem. Eu não estou nem falando da letra virada, da letra de ponta cabeça, da letra deitada. Eu só estou falando da ordem. As proteínas, elas são formadas por conjuntos de aminoácidos. 50 a 2.000, 2.000, se a minha pesquisa não estiver errada. Tá? Você é biólogo, Não, você me ajuda aí. Então, precisa colocar primeiro o tal, depois o tal, depois o tal, para formar a proteína X. Primeiro o tal, depois o tal, depois o tal, para formar a proteína Y. Isso, quem é que faz esse sequenciamento? É o DNA. Essa informação, a receita de fabricar proteína está dentro do DNA. Isso. Então, se... Aí que está a chave. Aí que está o problema. Se a proteína e o DNA não surgiram ao mesmo tempo na Terra, a conclusão que eu chego é que não dá. Porque assim, a gente entra naquele dilema de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Depende da sua visão. Então, mas exatamente. Se você é criacionista, veio a galinha. Se Com você certeza. é evolucionista, os peixes, os répteis já botavam ovos. Exatamente. Mas olha os só, anfíbios. Eu tenho aí um problema, né? Porque quem se formou primeiro, então? A proteína ou o DNA? Porque o DNA é formado por... Então, eu preciso bases de nucleicas. enzimas. Eu preciso de enzimas para produzir o DNA. E enzimas são proteínas. Só que para formar as enzimas eu preciso do código da receita que está no DNA. Então eu teria que, ao acaso, produzir moléculas complexas ao mesmo tempo. Uma usando só aminoácidos levógeros, o outro usando
carboidratos destrógenos, e uma já devia poder interagir com a outra, fazer a replicação, fazer a transcrição, fazer duplicar tudo, e o outro já devia ter os códigos para produzir essas enzimas que fariam isso com ele. É uma complexibilidade muito grande para surgir do nada. Eu fiz faculdade de matemática, Wellington. Probabilidades... Não tem a menor chance disso acontecer. Não tem a menor chance. A chance é tão pequena, mas tão pequena, mas tão pequena, que ela é considerada nula. Mesmo se eu acrescentar milhões e bilhões de anos. Pode acrescentar trilhões, quadrilhões, o que você quiser de ano, não vai acontecer. Às vezes eu entendo, né? Que... Ao acaso não, tá? Sim, ao acaso. Se alguém for lá, inteligente o suficiente, que conhece o código e montar, aí sai. Aí sai. Eu fico pensando assim, às vezes me dá a impressão de que o tempo se tornou o Deus. Isso. Para quem acredita nessa teoria. Então, assim, a chance é 0. Mas se eu der tempo suficiente, ela passa de impossível para improvável, para provável e virtualmente certo. Eles vão esticando o tempo cada vez mais, né, Wellington? E por mais que estique o tempo, não consegue chegar na concretização da ideia. Isso é muito interessante. Isso são coisas que a gente precisa parar para estudar esses detalhes, porque eles não estão disponíveis assim facilmente para todo mundo pesquisar. Você né? quer ver uma outra coisa? Segundo o modelo de Oparin Haldane, a Terra era quente. Ai, sim. Quente quanto? Porque se for quente mais do que 100 graus, não tem água líquida. Sim. Se a gente pensar hoje, tipo, hoje a gente chega em 40 e poucos graus, quase 50. Se a gente tá falando de milhões de anos, poderia ser até mais do que 100 graus. O quão quente seria? Aí não teria água. E lá tinha muito vapor d'água na atmosfera que ele criou, na simulação. Muito vapor d'água e tinha muitas chuvas também. O que acontece com proteína em altas temperaturas? Desnaturação térmica. Ela perde a função biológica, né? Bom, mas daí eu posso sair com a seguinte ideia. Tudo bem, isso ocorria na Terra bem jovem, mas com milhões e milhões e milhões de anos, a Terra foi se esfriando até que pôde acumular água líquida e ter esses aminoácidos. Criar um ambiente favorável à formação de proteína. Eu tenho que considerar essa possibilidade. Mas daí a gente tem um outro problema. A água, ela costuma ser um elemento que separa as moléculas e não une as moléculas. Isso. Vamos voltar para o aminoácido aqui? Vamos lá. A proteína, ela é formada por diversos aminoácidos, tá? Como eu falei, de 50 a 2000. E aí, você tem o radical ácido carboxílico, que tem características ácidas. E você tem o radical amino, que tem características básicas. Um ácido e uma base, quando reagem, liberam água, produzem água. Então, essas duas coisas se ligam, eliminando uma moléculazinha de água, tudo bem? Okay. Isso aqui nós temos o chamado dipeptídeo. Foi uma ligação peptídica entre esses dois aí. Isso, e a junção do ácido carboxílico com o amino vai formar uma outra função química chamada amida, e isso ocorre liberando água. Se eu tenho o processo inverso, qual que é? Entra água e separa. É isso que ocorre na nossa digestão. Então eu como carboidratos, eu como proteínas, né? Tem a parte mecânica da mastigação e tal, mas a hora que chega no nosso sistema digestório, tem a saliva, né, na boca. A saliva na boca, e os sucos digestórios, eles têm água na sua composição. Porque a enzima vai agir para diminuir a energia da reação. De ativação. Né? Mas a água entra ali entre essas unidades e vai separando. Isso que é a digestão. Então, esse processo chama-se hidrólise. É quebra através da água. Através da água. Mas mesmo com anos, tipo, no experimento deles, tipo, os aminoácidos, tipo a glicina e a alanina, que compõem a proteína, eles falaram que era formada a proteína. Só que o problema é que, por ser altas temperaturas, a proteína não é formada em altas temperaturas. Ela perde a sua função, então não faz nem muito sentido.
Só se realmente você coloca Com mais muito tempo. muito tempo para esfriar. Mas então vamos fazer o seguinte. Imaginemos que o Parim adivinhou com precisão a composição da atmosfera. Vamos supor que, por algum milagre que a gente desconheça, o oxigênio não estava presente. Mas você falou de milagre, já... Vamos supor que também por algum fenômeno que hoje nós desconhecemos, tenha se produzido 100% de aminoácidos levógeros e carboidratos destrógenos. Vamos supor que a Terra atingiu as condições necessárias para ter água líquida, para ali pertinho de um vulcão, uma poça de água evaporar e aí sair a água e reagir às substâncias e formar proteínas. Vamos supor, então estamos supondo que os aminoácidos que se juntaram ao acaso ficaram na ordem correta para produzir uma proteína útil, uma proteína que tem uma função. Então nós vamos colocar tudo isso como hipótese. Deu tudo certo, deu tudo certo. As probabilidades, contra todas as probabilidades, deu tudo certo. E vamos supor que porque o Urey e o Miller produziram 5 aminoácidos simples. Sim. Mas vamos supor que com tudo isso produziram-se óleos, gorduras, açúcares, vitaminas, proteínas. Isso tudo, se fosse possível produzir, isso é vida? Eu fiquei pensando que a hora que você ia chegar no Papai Noel, no Coelhinho da Páscoa, porque vamos supor, ainda assim, com todo esse vamos supor que não dá para acreditar num negócio desse, não tem vida ainda. Porque as moléculas precisam ser replicáveis. E quem faz isso é o DNA. Sim. Essa teoria de Miller, essa proposta de Oparin-Haldane que Miller concretizou em laboratório, ela é chamada de teoria da evolução química. Uhum. E aí, Wellington, isso já me arrepia inteiro. Porque evolução pressupõe alguma coisa que era simples e que tornou-se complexa. Ok. Agora, átomo é formado essencialmente de carga positiva e negativa. E carga positiva e negativa obedece às leis da física. Leis de atração, leis de repulsão. Obrigatoriamente. E lei, e aí nós estamos falando de uma lei física, lei é universal e é imutável. É atemporal. Atemporal. Então não dá para eu pensar que, no princípio, 4,5 bilhões de anos atrás, quando a Terra surgiu, supostamente, 3,7 bilhões de anos atrás, quando a vida surgiu, ou 200 mil anos atrás, quando a vida humana surgiu. Não dá para eu pensar que, nesses tempos remotos, os átomos se comportavam de maneira diferente. Matéria e energia obedecem às leis da física, elas não criam as leis da física. Elas obedecem às leis da natureza, elas não criam as leis da natureza. Então, se você não tiver inteligência, a gente exclui isso na ciência. Se você não tiver inteligência no processo, alguém que conheça o código, aí nós, os criacionistas, entendem que a necessidade de ter um criador é a mesma coisa que está passando na praia, está escrito lá SOS. Você fala, não, foi aqui a onda que bateu. O vento que arrastou um galho. Isso, a água correu por aqui. Uhum. Alguém que conhece o código passou por ali e escreveu aquilo. E se há um criador, ele não teve a menor preocupação de se esconder, de ser cuidadoso, de falar, não, deixa eu me esconder aqui, não quero que saibam que fui eu. Sabe aquela pessoa que apronta e é desastrada, deixa um monte de vestígio? Acho que, brincando um pouquinho, acho que esse foi o criador. Deixou um monte de vestígio. Acho que analisando, a gente consegue ter certeza de que em todos os vestígios a gente consegue perceber a presença de intencionalidade.
Não é algo aleatório. Tudo tem um motivo pra estar ali. Se não tiver, não funciona, não existe. Então, tipo, se é intencional, como que surgiu? É o nome do nosso podcast. Eu falei pra você, né, Wellington, que hoje o assunto faria muito jus ao nome Sim. do podcast, Digitais do Criador. É muito claro. O Criador deixou diversas evidências da sua marca ali. Isso que a gente pode questionar também é a questão do tempo. Por outros motivos, tá? Tem diversos motivos que apontam para um universo, uma terra, uma vida relativamente jovem. Na casa ali de seus milhares de anos e não milhões, bilhões, como é dito por aí. Muito bom. Gente, eu agradeço muito a participação de vocês. Esse é um assunto que, com certeza, as pessoas vão ter que assistir mais de uma vez esse podcast, de repente dar um pause, usar ali o chat GPT, usar outra inteligência artificial, fazer uma pesquisa, mas vale a pena. Vale a pena porque esse assunto aqui, ele esclarece demais pra gente, não é? Porque eu vejo em outros lugares essa teoria sendo apresentada de uma maneira tão segura, de uma maneira assim, sem falhas, onde o indivíduo que estuda, ele termina aquilo ali e fala, tá provado, tá resolvida a questão. Sim, se você pesquisa, é um experimento icônico. Tipo, Sim. todo mundo... Você não vê vídeos onde as pessoas falam muito sobre os problemas do experimento. Na verdade, quase não tem. Pois é, e hoje o que nós fizemos foi deixar disponível aí essas observações e que, assim, nós resumimos. Sim. Existem mais. O nosso tempo não permite. Eu falo que são três grandes pilares das teorias naturalistas, né? Teoria do Big Bang, que vai explicar como que o universo surgiu. Teoria de Oparin e Haldane, teoria da evolução química, que vai explicar como a vida surgiu. E a teoria de Darwin, que vai explicar como a vida se transformou em algo muito simples para algo muito complexo. Eu tenho uma pessoa, Wellington, que é muito próxima de mim e que é grande na biologia. Geneticista, mestrado nos Estados Unidos, pós-doutorado nos Estados Unidos, professora de universidade pública, tá? Acompanha doutorando, tal. Uma vez eu trouxe essas questões e não me respondeu. Então, assim, eu não quero de maneira nenhuma derrubar a proposta de Miller, mas eu quero satisfazer as minhas dúvidas. E com certeza. Até hoje eu não consegui alguém. 25 anos quase que eu estudo esse assunto. E até hoje eu não consegui alguém que me respondesse esses questionamentos. Eu vou te dar uma resposta. Ok. A resposta é a seguinte, amigo. Fé. Não tem resposta. Para aquela proposta não tem resposta. A resposta é fé. Quando eu leio todo esse assunto e eu paro e eu falo assim, olha, para acreditar mesmo nessas ditas teorias científicas, eu preciso de uma quantidade de fé enorme. Por isso que eu falei, supomos que, imaginemos que, olha, vamos muita fé. Dar essa colher de chá. Então, cada uma dessas expressões revela uma tremenda fé que eu coloco dentro dessa teoria. Você quer uma curiosidade? Os criacionistas muitas vezes são ditos como alienados, né? Porque só pensam que a Bíblia é certa, a ciência não. Eu falo que a Bíblia bem interpretada e a ciência bem interpretada, elas não são concorrentes. Isso, exatamente. Nós passamos aqui, eu não sei quanto tempo nós estamos aqui conversando, mas nós passamos aqui um tempo sem citar nenhum versículo bíblico. Sim. Nenhuma passagem bíblica. Nós só falamos de ciência. Falamos de átomos, falamos de moléculas, falamos de química, falamos de biologia. Eu não preciso de versículo bíblico, embora eu os use, mas eu não preciso de versículo bíblico para fundamentar isso que eu estou falando. Sim. A ciência me calça nisso aí. E se algum biólogo puder me responder essas dúvidas aí, como que a cisteína surgiu, onde arranjaram enxofre para
fazer cisteína, me ajuda aí. Como que DNA e proteína surgiram em épocas diferentes, me ajude aí, eu estou à disposição. Muito bem. Queridos, muito, muito obrigado. Obrigado pela participação. Eu espero... Você já está aqui na segunda vez. Segunda participação, Gaioto. Muito obrigado. Se precisar, chama. Ah, com certeza. Para nós é uma alegria. Lívia, obrigado pela participação. Primeira, quem sabe a gente ainda tem mais alguma chance aí de fazer juntos, né? E eu quero agradecer também as pessoas que têm assistido ao podcast, que têm acompanhado e que têm divulgado o nosso podcast. Faz isso. Se inscreve, manda para os amigos, faz uma campanha aí de divulgação. Não custa nada, podcast. Né? Não custa nada. E a gente disponibiliza esse conhecimento para mais gente. Muito obrigado para você também. Nos vemos no próximo episódio.